Então, Boa noite. Eu tava vendo aqui. Boa noite. Eu tava lembrando aqui de um caso de umas pessoas que eu conheci também. Algumas pessoas que também queriam aderir ao veganismo, ao vegetarianismo, essa questão. Só que, por não ingerirem carne, elas acabaram desenvolvendo anemia. Né? Infelizmente, desenvolveram anemia. No caso das pessoas, o que elas poderiam fazer para continuar apoiando o movimento, mas tendo que ainda consumir carne para não desenvolver a anemia? Cássia, quer começar? Eu falo. Mas calma, eu não entendi. A pessoa, ela teve anemia, ela tem anemia e ela começou a consumir carne, mas mesmo assim apoia o movimento. Tipo, quase isso. Ela queria ser integralmente, assim, entre aspas, no movimento, mas ela não poderia deixar de comer carne, senão ela ia ficar com anemia. Mas ela ainda gosta, assim, das ideias desse movimento. O que ela faria nesse caso? Enfim, tipo assim, existem algumas alternativas, eu acho. Por exemplo, você pode fazer um mix de vitaminas, suplemento, etc. Ou se ela não tiver como mesmo e tiver que comer carne por algum motivo, eu penso que... Calma que eu perdi. Calma, o que a gente tava falando mesmo, gente? Eu viajei na maionese agora. Qual que é a pergunta? O que ela pode fazer? Ela teve anemia quando lembrei, verdade. Enfim, tipo assim, pra esse movimento, velho, por exemplo, eu como carne, mas mesmo assim, eu apoio esse movimento e eu super falo pras pessoas e abordo sobre esse tema. Então, eu penso que esse movimento é um movimento aberto, sabe? Pra qualquer tipo de pessoa que tem essas ideias e esse pensamento sustentável, entendeu? Então, se ela mesmo assim apoia essas ideias, eu tenho absoluta certeza que o movimento com certeza abraçaria ela, sabe? Pela forma que ela está, ou pelas ideias mesmo sustentáveis que ela carrega. Então, esse movimento é um movimento aberto, que abraça qualquer pessoa que tem esse pensamento sustentável, que visa a vida dos animais, o meio ambiente, a saúde, etc. No meu caso, o que eu tenho pra dizer é que antes de iniciar qualquer tipo de alimentação, não. Relativo à alimentação, o que você precisa, comendo carne ou não, o ideal, né, que é o ideal, mas não é o que todos temos acesso, seria um acompanhamento nutricional pelo menos uma vez ao ano, porque você não faz ideia do que está em falta comendo carne ou não, você não sabe o que tem no seu corpo, a bioquímica, como é que tá, a bioquímica a gente sabe como mas a gente não sabe as questões em questão a quantidade que você precisa, a seu estilo de vida, por exemplo, se você é atleta, o que você precisa. Então, eu não recomendo que ninguém venha para cortar a carne, aderir ao vegetarianismo sem antes pesquisar muito sobre isso. Porque, por exemplo, veganismo e vegetarianismo não é sinônimo de ser uma pessoa saudável. Porque quando você é vegetariano, você pode comer batata frita, você pode comer, como se diz? Uma gama de junk food, que são as comidas industrializadas. Então, ela não te exclui dessa parcela. Então, nem você sendo ou vegetariano ou não vegetariano, não significa necessariamente, não tem como classificar como sendo saudável ou não. Então, acima de tudo, a política da informação. Antes disso, você precisa se informar em relação ao seu corpo, o que está em falta, o que você pode fazer para suprir. Porque veganos, a única suplementação hoje que nós precisamos é a B12. Todo o restante é encontrado em alimentos de origem animal, de uma forma mais barata e muito, como se diz? O problema, no caso, é a proteína animal, né? Que é das outras doenças que a gente pode falar mais tarde. Então, acompanhamento médico, se possível. Se não, informação embasada, estudos científicos, medicina baseada em evidências, contatos que você tenha e não sobreviver de junk food, porque ser vegetariano não significa ser saudável, assim como ser carnista não significa que você tenha uma saúde intacta, entende? Ambos estão suscetíveis a terem diversas deficiências, até porque agora, né, estamos passando a nos preocupar com a nossa alimentação, porque não é algo que a gente sempre se preocupou, sabe? Vai faltar aqui, mas eu preciso comer isso. Você repara tudo que você come ao longo da semana, você repara
repara se você está suprindo tudo isso, até porque não é só colocar as coisas, é você também perceber os receptores que tem, o que inibe aquilo, o que aumenta aquilo. Então, são diversos compostos, diversos elementos. A bioquímica do nosso corpo é muito complexa, então a gente não pode aderir a nenhum tipo de alimentação sem conhecer o que você está ingerindo.